Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos Cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. E OVG Bank Fianças, sua segurança é a nossa garantia. Bom, pessoal, mantendo a tradição do nosso programa, sempre trazermos profissionais de altíssimo nível, de grande notoriedade nacional e internacional. E hoje não poderia ser diferente. Este nosso convidado, confesso a vocês que já estou praticamente há um ano negociando a sua vinda. Eu acho que de tanto que eu insisti, ele falou, eu vou lá participar do programa do Francisco, vou dar uma moral para ele, porque realmente é um convidado de grande expressão. Pessoal, vejam só o currículo. É ex-diretor comercial da TV Tem, que é afiliada da Rede Globo em Bauru. Isso praticamente, ele atuou por mais de quase 4 décadas, ou seja, 40 anos. Então, um profissional de muita experiência, tem muita poeira de chão. Ele foi fundamental na construção da identidade da emissora e no fortalecimento de sua presença no mercado local. Aqui em Bauru, com uma visão empreendedora, ampliou sua atuação além da mídia, criando parcerias estratégicas e deixando um legado duradouro na comunicação e nos negócios de Bauru e região. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlinhos Agra. Boa noite, obrigado. Muito obrigado pela parceria sempre. Obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui conversar com você. Você exagerou, não é tão assim. Eu não sou tão difícil assim. Mas é que as nossas agendas não estavam se batendo, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, falar com o pessoal e poder colocar aí algumas ideias que a gente tem no dia a dia, do que é o dia a dia da comunicação. Muito obrigado, Carlinhos. Realmente é uma honra recebê-lo aqui, em nome de toda a diretoria da TV FIB, porque realmente o nosso programa Momento Empreendedor tem esse viés. Sempre trazemos profissionais que têm poeira de chão. E você é um profissional de altíssimo nível, né, que esteve à frente, né, da TV Tem, filiada à Rede Globo, aqui em Bauru, praticamente 40 anos, 30 anos, né, Carlinhos? Mais de TV, 40 anos. Então, é uma oportunidade muito interessante e eu fiz aquela apresentação inicial porque realmente nós estamos conversando há quase um ano, né? E eu estou tentando trazê-lo. E aí as negociações e finalmente, né, temos o prazer de ter aqui conosco. É que nesse inteirinho eu trouxe alguns amigos, né, Sim, também para participar. Exatamente. Eu até brinquei com você, falei, chegou o seu dia hoje, né? Exatamente. Mas é assim, foram 10 anos de Rede Globo, depois 30 anos aqui em Bauru, numa sequência de transições, né? Rede Globo Oeste Paulista, depois a regionalização para a TV Modelo e depois a venda para a família Ávila, onde virou a TV Tem. Então, é uma trajetória bacana, curti muito todo esse período, foi muito gratificante todo esse percurso que eu passei. E eu sempre falo, né, teve alguns desvios, mas faz parte e são aprendizados que a gente tem aí na comunicação. Nessa caminhada, né, Carlinhos? Ah, foi ótimo. Agora, Carlinhos, então, pegando um gancho nessa sua fala, então, como que foi o início da sua carreira na TV, né? E o que motivou a trabalhar nesse setor? Bom, vamos lá. Eu tinha 16 anos, eu ajudava muito meu pai no bar, meu pai era comerciante, tinha bar, e nunca pensei em trabalhar na Rede Globo, nem tão pouco em comunicação, nada disso. Mas aí um amigo trabalhava como office boy, falou, tem uma vaga, e você não quer ir trabalhar lá? Eu preenchi a ficha, passei e do nada entrei na Rede Globo. E eu falo que quando você entra no mundo da comunicação, não importa se é rádio, TV, você sempre é mordido pelo esse fascínio
E eu, quando estava no bar, sempre estava conversando com os fregueses. E a televisão te proporciona isso, de você ter esse contato com clientes e tal. E eu sempre fui de áreas na TV onde tinha contato com empresários e agências de propaganda. Então, tanto cliente como agência. E os empresários você ia falando. E aí, fiz toda a carreira. Quando vim para Bauru, vim com um processo de 2 anos. Nesse processo de 2 anos, acabei ficando um pouco mais. Conheci minha esposa. Da esposa, casamos, tivemos filhos. E aí, virei um bauruense nato, apaixonado pela cidade. Tive várias oportunidades de sair, mas Bauru me apaixonou e eu não saio daqui. E o seu legado em Bauru e região é muito grande, né, Carlinhos? Realmente sim. Muito grande. Tanto é que as pessoas que nós conversamos né, na área empresarial, dificilmente, quando citamos o seu nome, né, dificilmente não lhe conhece, não ouviu falar, até pela projeção que você tinha na área comercial como diretor, né? Comercial da TV Tem. Teve várias passagens na TV que, quando era Rede Globo Oeste Paulista, a gente atendia também a região de Rio Preto, Prudente e Paraná. Então, eu viajava muito essas regiões também, Campinas, era um outro tipo de formato comercial. Então, você acaba tendo um hall de amigos gigantes aí. Com a TV Tem, eu passei por algumas funções, que era tanto na gerência comercial de Bauru, depois eu fui para Itapetininga, acumulando Bauru, aí como diretor regional, diretor institucional também do grupo, aqui na região, depois eu fui para Rio Preto, e fiquei Rio Preto e Bauru. Então, assim, todo esse cenário me fez ter uma gama, que eu falo não de clientes, mas de muitas amizades. Isso foi muito legal, tenho amizade com 99% até hoje, e isso facilita. Não para negócio, mas sim para você ter contato com pessoas, abrir novos bate-papo, nova ajuda a pessoas. Você criou todo um networking, né, bastante saudável, vamos dizer assim. E quando eu saí da TV, eu falei que um dos propósitos que eu tinha era focar muito em ajudar pessoas. Então, eu tenho feito isso bastante, ajudado entidades, inclusive Amor e Caridade sempre ajudei, agora com mais foco com o pessoal da Vila Vicentina, que inclusive o Celso veio aqui falar com você também. Sim, o Celso deu uma grande entrevista. Essa é uma coisa que me deixa muito feliz. E ano passado eu recebi um convite, né, dos irmãos Mandalite para fazer uma mudança ali de postura da marca Noroeste. Isso foi desafiador, foi bacana, e eu acho que a gente conseguiu trazer o Noroeste para um patamar mais elevado como marca, como valor de marca, e isso está sendo bem bacana. Então está sendo gostoso. Você lembra quando nós tivemos a oportunidade de tomarmos um café? Nosso café é assim de 3 horas, né, Carlinhos? Sim, você vê, sim. Um café que, né? E a conversa sem pressa. E eu até brinquei com você, eu falei, agora você está aposentado, né? Você falou, sim. não, agora eu vou dar uma descansada. Eu falei, Carlinhos, eu te conheço. Mas não deu, não passou que um tempinho, você já, não é? Quer dizer, isso já está, né, Carlinhos? Eu fiquei praticamente 6 meses 6 parado. meses, mas... E aí recebi esse convite e foi muito gratificante, tá sendo, eu falo que é uma diversão louca, porque trabalhar com esporte e futebol é uma paixão alucinante. Então, mas como negócio, como estruturação de negócio, está sendo bem bacana. E bons profissionais não ficam, né, assim, muito tempo fazendo aquele sabático, né? Você se permitiu 6 meses, mas já você vê que o mercado já te, né? Mas já assim, te absorvendo novamente. A questão do Noroeste, o que foi legal nessa conversa que eu tive principalmente com o Reinaldo, que era uma passagem, né? Eu estava ali trazendo para o Noroeste uma experiência de negócios e tudo mais, mas eu queria ajudar ele para uma passagem do clube, de um clube que estava na Série A2, A3, que vinha numa reconstrução e deixar num patamar uma nova imagem, né? Com uma nova mais empresarial. Mais empresarial. Isso a gente está conseguindo. Agora, o difícil é você fazer esse lado empresarial e esse lado emoção do futebol. São duas coisas muito antagônicas quando você olha, mas você juntando isso,
É um desafio muito grande. E fazendo uma analogia, Carlinhos, então pegando também um gancho nessa sua fala, eu ia lhe fazer uma pergunta, quais seriam os maiores desafios, né? Quais foram, né, que você enfrentou como diretor comercial na época de TV? E agora também você fazendo essa analogia para o momento atual. É possível? Porque o mundo ele sofreu uma mudança radical, né? Eu sempre falo que a parte mais difícil de vendas é você montar a equipe. Você ter pessoas que sejam engajadas naquele propósito, numa verdade que você acredita e que todo mundo possa. Então, você montar a equipe é a parte mais difícil. A parte humana é mais difícil. A parte operacional, de como fazer, eu não vejo tanta dificuldade. Mas a parte de montar a equipe, do propósito, onde você quer chegar, é mais difícil. Eu tive muita sorte. E eu falo sorte porque a gente precisa dela no nosso dia a dia. Eu sempre trabalhei com excelentes profissionais. E quando um saía e entrava outro, eu sempre achava uma peça que se encaixava. E eu acho que o segredo também da área comercial é você não querer todos iguais, né? Hoje em dia todo mundo fala, não, o perfil é exatamente esse. E principalmente no mundo de comunicação, você tem perfis diferentes, porque você atua em mercados diferentes. Então, sempre consegui construir equipes bacanas, equipes produtivas, equipes campeãs de venda dentro do processo interno de vendas dentro da Rede Globo. Então, o lado mais difícil seria esse. E também é o lado mais gratificante, né? Quando você consegue ter uma equipe que comunga com você dos objetivos, então tudo se torna mais fácil. No Noroeste, a gente está criando uma empresa, né? Então, antes não era um clube social que tinha uma formatação e agora, em novembro, a gente criou a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, onde você faz o clube virar clube empresa. Então, esse é o lado agora que a gente está tracionando internamente de achar talentos e achar pessoas para você montar toda essa estrutura. Ou seja, com toda essa sua experiência, né, de 4 décadas que você agora está contribuindo. A vantagem que eu estou tendo é que eu tenho uma empresa por trás chamada Consilig, que tem uma estrutura gigantesca, né? E que isso te facilita também na questão de achar o profissional, achar pessoas que... E futebol tem um negócio que é muito próprio, é paixão. É um amor incondicional que você faz, que não é o dinheiro, não tem o status. É uma questão de você falar assim, não, quero fazer um bem maior. E o Noroeste está tentando ser esse bem maior para a cidade, de trazer boas energias para a cidade. Tanto que a gente tem um propósito ali de fazer de Bauru a cidade do esporte, por tudo que a gente já tem. O vôlei muito forte, o basquete forte, a BDA com esportes muito forte. Então, o Noroeste também tem que se tornar essa referência, que é a primeira referência que a cidade teve em esporte, para a gente trazer novos investimentos para a cidade, independente do clube, né? Mas como um conjunto da obra aí para empresários olhar para Bauru de forma diferente. Agora, Carlinhos, acredito que nós somos da mesma geração, acho que nós temos a mesma idade. Claro, eu não vou comentar. Não, mas eu não aqui, tenho problema, né? não. Acabei de fazer 58, e eu estou tá com tudo 57, certo. né? Porque hoje nós estamos na mesma idade, na mesma geração. Então, nós acompanhamos todo esse processo, essa migração. Então, por exemplo, a televisão, né? Tá sofrendo toda uma mutação em função das redes sociais, das novas formas de comunicação. Então, como que você faz, Carlinhos, com toda essa sua experiência, como você analisa esse momento? Então, por exemplo, no momento que você está atualmente, né, no projeto atual, com essas novas mídias, como que a TV se encaixa? Porque a TV, ela sempre é aquela cereja do bolo, né? Não é? Sempre, mas está sofrendo uma mutação muito grande. Então, acho que é importante eu ouvir isso de você, que é um expert, né? Em televisão, em bastidores, nessa área comercial. Como que você analisa, Carlinhos, essa mudança assim, e os meios de comunicação, de marketing, né, os atuais? No passado, a gente tinha televisão, rádio, jornal, revista, o outdoor. E aí trouxe a internet.
a internet faz uma revolução, não só na comunicação, mas em qualquer setor. Mas na comunicação, ela trouxe um negócio chamado site, que há 15, 20 anos atrás, as empresas ainda não tinham essa formatação de ter um site, que é o seu DNA dentro da internet. Hoje, diria que a grande maioria tem, e tem que ter. Aí, depois disso, vem as redes sociais. As redes sociais têm, eu faço 2 balanços. Ela é o bem e o mal. Então, você tem que saber olhar isso com muita cautela, né? Porque o mundo virou uma rede social, no geral. Carlinhos, desculpa Isso é só um pedaço da comunicação. Eu interromper você, mas só para colocar mais aqui um questionamento para a nossa reflexão. Porque, que nem, por exemplo, a parte comercial. Então, vamos imaginar, eu sou uma empresa, eu vou investir numa propaganda, num comercial na televisão ou, de repente, num canal no YouTube, né? Porque, você entendeu? Quer dizer, isso hoje é muito, numa negociação... Que estratégia eu tomo? Exatamente. Então, eu gostaria de ouvir, até para a nossa audiência, aproveito também para agradecer a sua presença e participação. Muito obrigado aí pela sua audiência. Porque, Carlinhos, imagina o nosso público, que é empresários, empreendedores, enfim. Então, eles estão questionando. Falam, bom, eu faço uma divulgação comercial, né? Na TV, vou para as redes sociais. E aí, Carlinhos? É assim, ó, a rede social hoje, ela pegou eu faço essa analogia brincando, que é assim, antes você tinha revista, jornal, você tinha os meios gráficos. E hoje você tem o meio digital, o gráfico virou digital. Por mais que a gente tenha ainda o outdoor, comunicação visual, aí com banner, com painel eletrônico, essas coisas. Mas cada negócio, você tem que fazer uma análise de onde você quer chegar. E aí esquece a comunicação. Para onde o seu negócio vai. Então tem etapas antes, e isso a gente sempre falou, quando eu estava na televisão, a gente, como equipe, falava isso para o cliente. Aonde você quer chegar? E aí, para você, onde você quer chegar, tem um tamanho. Esse tamanho, a gente vai mensurar o que se encaixa para cada etapa desse tamanho. Porque muitas vezes o sonho do cara é estar no Jornal Nacional, na novela das 8, na Rede Globo. E ele vai lá e coloca uma ação, uma promoção, e o negócio, ele não tem condições de atender aquela demanda. Então, eu chamo o pessoal chama de comunicação 360, mas antigamente a gente chamaria de salada mista. Salada mista. Você tem que dar uma misturada, olhar cada veículo e ver qual o potencial que ele tem para aquela sua demanda, do que aonde você quer chegar. Por isso que eu sempre falo que o dono do negócio, ele é muito bom para o negócio dele, mas ele não é bom para a comunicação do negócio dele, a não ser que ele tenha expertise, o que normalmente não tem. Então, primeiro, contrate uma agência de comunicação. Eu não estou falando para contratar uma agência de anúncios, sim uma agência de comunicação, que saiba fazer planejamento, que saiba mensurar veículos de comunicação. Porque o que está acontecendo? Eu contratei uma agência que faz marketing digital, que me coloca no Facebook, no Instagram. Ótimo! Só que isso é um pedaço do negócio. Então, antes de você falar de comunicação, você tem que entender do seu negócio, entender para onde você quer ir e o tamanho dele. Aí você chama pessoas, vou usar você como exemplo. O cara quer fazer comércio internacional, quer vender internacionalmente. Aí ele liga para o amigo fala, faz assim. Ele vai lá, e normalmente você sabe disso, ele faz de uma forma errada, muitas vezes ele acha que está fazendo mais barato e paga mais caro. Né? Ele quer ir para a China, ele fala assim, eu vou contratar aqui um amigo que fala que chega lá, ele anda comigo e me leva nas empresas. Você já tem todo um roteiro, você já tem todo um staff por trás que te mostra como... ficou mais caro? Não, fica mais barato. Então, assim, e agência de comunicação, de propaganda, é empatia. Você tem que ter empatia com o cara, de ter essa confiança na relação. E pode ser que um dê certo e o outro não. A credibilidade, né, Carlinhos, que você quer passar, o seu público que você quer atingir, enfim, tem que ter um plano de ação. Não dá para ser ele sozinho e colocar
alguém no marketing ali para fazer tudo. Marketing não é uma pessoa. Eu tenho visto muitas empresas de 10 anos para cá que eles colocam uma pessoa no marketing e falam assim, pronto, resolvi o meu problema. Uma pessoa no marketing não resolve o problema de uma empresa. Não importa o tamanho. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Tudo sempre é em equipe. Então, uma pessoa no marketing, ou, eu peguei a menina do RH que também está fazendo isso. Essa mistura não dá. E em comunicação, eu falo, ou você tem um pré-planejamento muito detalhado para onde você quer chegar, e eu tenho N clientes que fazem isso com sucesso, e tem alguns casos que não fazem, que a gente fala, vai dar errado. E dá porque não fez da forma correta. Carlinhos, eu vou precisar pedir licença para você também, para a nossa audiência. Eu preciso chamar aqui os nossos comerciais. Opa, mas eu gostaria de deixar aqui um questionamento no ar. É possível, assim que nós retornarmos, você, por exemplo, claro, não precisa citar o nome, né? Sim. Mas citar um case, por exemplo, uma situação de uma campanha, que você realizou, que foi um sucesso. É possível? É possível, inclusive falar o nome da empresa, várias empresas. Sim, eu estou dizendo, deixar você à vontade, que de repente, até para não citar nomes, mas eu vou contar uma história de 1995 e vou contar uma de 2012, ótimo. 13. Ótimo. Então aproveita aqui o nosso intervalo para reorganizar essas ideias e assim que nós retornarmos então. Pessoal, então estou aqui batendo um papo, né, com Carlinhos Agra, um profissional de 40 anos de comunicação e marketing na área televisiva, um profissional de muita experiência. Fique ligado, já retornamos. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Olá pessoal, estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. Hoje esse bate-papo, na realidade, é uma aula que nós estamos tendo aqui de comunicação, gestão de marketing com o meu amigo Carlinhos Agra. E antes de retornarmos então com essa aula com o meu amigo Carlinhos, eu gostaria de chamar uma das maiores referências em negociações e vendas, o meu amigo Márcio Miranda. É com você! O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Muita gente reclama para mim que não ganha o que é justo, que elas mereciam ganhar mais, que são injustiçadas, esse tipo de choradeira. Não é verdade. Se você acha que ganha pouco, procure um lugar que valorize as suas habilidades e esteja disposto a pagar por elas. É claro que você precisa valer mais do que as outras pessoas que têm a mesma função que você. É tudo questão de saber negociar, porque na vida você não ganha o que merece. Na vida você ganha o que consegue negociar. Muito obrigado, Márcio! Sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar com assertividade e lucratividade. Bom, voltando então aqui com a aula, o Carlinhos falou, imagina, mas é verdade, Carlinhos, estamos tendo uma aula, nem uma entrevista. Carlinhos, e antes do nosso break, eu deixei uma questão no ar, né, de alguns cases. Vou contar 2. Vamos lá? Um é da Lojas Tanger, que para quem é de Bauru sabe que é um grande varejista aqui da cidade e região. A Michele, que hoje é a filha do seu Ribeiro, na época ainda nem trabalhava na Tanger, mas eles colocaram o preço de um tênis da Rainha com valor errado. Não vou lembrar o valor, mas tipo, imagine que o preço do tênis fosse 120 e eles colocaram 80. Um erro, não sei se da produtora. A campanha entrou à noite, imagine que foi numa quarta noite, eu não lembro o dia, mas entrou à noite. No outro dia, 11 horas, acabou o tênis em toda a rede. Sucesso total, por um erro estratégico ali. O seu Ribeiro falou assim,
deixa correr. Vamos acabar com todos os tênis. E não tem mais, depois a gente volta com a promoção, quer dizer, não perdeu o time do tipo, poxa, erramos o preço, vai lá e corrige, vamos trocar. Deixa aí. E aí o que aconteceu? Ele só trocou o material do outro dia que ia à tarde, que seria o tênis, ele não colocou outro. Só que ele fez o seguinte, para quem não comprou o tênis, eu tenho agora o tênis numa versão nova, ele usou essa primeira estratégia boa e refez com uma outra. Isso foi no anos de 1995, 94. Foi um grande case que a gente usava como uma estratégia de uma falha ali operacional, mas da força do veículo televisão de vender tudo a loja abre às 9, quer dizer, 11 horas em 2 horas, em toda a rede, Bauru, Marília, Prudente, eu acho que tinha Rio Preto, todas as lojas acabaram, a promoção acabou imediatamente. Esse é um case. Eu gosto de falar muito do Café Jaguari. Eu tenho uma amizade enorme com a família ali, meu amigo, Valdemar Labs, e hoje ele está passando aí para os filhos, quem está cuidando dessa parte de comunicação é o Vinícius, inclusive é um parceiro hoje do Noroeste, fornece lá o café oficial do clube, estou aqui fazendo uma propaganda, hein? Mas ele sempre fez ações muito estratégicas, e esse é um case de uma empresa que faz todo um pré-planejamento com equipe de vendas, com agência de comunicação, com todos os seus colaboradores internos, inclusive na fábrica. Então, o cara da fábrica que está produzindo o café sabe que vai entrar uma campanha, tanto na TV, como nas redes sociais, como no outdoor, em qualquer, inclusive no supermercado, ponto de venda. Ele coloca todo mundo para saber. Ele tem uma senhora, que eu não vou lembrar o nome, que faz um bolinho à tarde. Então, eu gostava de ir à tarde visitar ele para comer o bolinho e tomar café. Essa senhora, ela sabe da estratégia do que está acontecendo. E isso é fundamental. Então, eu uso ele como um case positivo de sucesso, porque o sucesso do Café Jaguari hoje passa por esse envolvimento e comprometimento de toda a empresa, do começo ao fim, na comunicação. Ou seja, então, a cultura muito bem implementada. Muito bem implementada. E ele só vai para a televisão a partir do momento que ele tem tudo estruturado. Se a campanha não for uma campanha gigante, que é menor, ele nem faz a televisão. Ele usa outros recursos, outros veículos, né? Mas ele sempre está trabalhando com comunicação. Ele não olha um único veículo e fala, esse aqui. Não, ele sempre olha no global para fazer as suas campanhas. E isso é fundamental. Por isso que eu acho que tem sucesso também. Então, contei. O do seu Ribeiro é um empresário de sucesso aqui em Bauru, para quem conhece ele. Eu contei esse fato porque do limão ele fez a limonada. Exatamente. De uma estratégia ali que poderia dar muito errado. Ele poderia falar, poxa, perdi dinheiro. Muito pelo contrário, ele reforçou e fez novamente a campanha. Na época, não tinha redes sociais, então ele usava muito a televisão e o rádio, com bastante assertividade. Então, eu coloco esses dois casos. Casos de insucesso, é mais difícil você se ater, porque muitas vezes a pessoa ou o cliente, né, ele não vai falar de um insucesso, alguma coisa. Mas eu diria que são raros. Quando o cara, não importa, se ele fizer anúncio no papel de pão da padaria do bairro dele, ele vai ter retorno dele. Então é difícil você falar que comunicação não dá retorno. Pode não dar o retorno que você espera. E aí é a expectativa do que você pretende ali. Por isso que tem que ter o pré-planejamento. Carlinhos, o bate-papo com você, ele é muito, é fácil, né, entrevistá-lo, porque você realmente acrescenta nem tanto, vários... nem Não, tanto. é verdade, você dá assim, grandes oportunidades, até para que eu faça alguns questionamentos. E mais uma vez, pegando então, né, a carona aqui na sua fala, com todo esse momento, essas transições. Então, por exemplo, o momento atual, os empresários, empreendedores, os profissionais, estudantes aqui da TV FIB, né? Então, na sua opinião, com a trajetória, com essa poeira de chão de 40 anos,
quais habilidades e competências que você considera essenciais, então, para esse empresário, empreendedor, estudante, profissional, enfim, para que saiba realmente, né, utilizar todos esses meios de comunicação de uma forma assertiva e com lucratividade, né? É difícil, Carlinhos, precisar, assim? Não é. Eu falo sempre o seguinte, que a parte teórica, depois que você estuda e sabe, se você implementar, é fácil. Mas eu tive alguns gurus na minha vida. O primeiro guru foi meu pai. Meu pai já é falecido há 40 anos, mas o meu pai foi um guru. Porque no bar, ele me mostrou uma coisa, que é muito mais importante do que você ter dinheiro, é você ter crédito na praça. Então, esse foi um legado que eu trouxe do meu pai, que o dinheiro nunca está em primeiro plano. Quem está em primeiro plano é a minha credibilidade, como ser humano, como pessoa. E isso faz toda a diferença nos negócios. Depois eu tive um outro guru, chamado Tio João, que também faleceu ano passado, que é uma pessoa que foi meu segundo pai. E ele me ensinou no varejo que o mais importante é você ter relacionamento com as pessoas. Você não pode diferenciar o seu cliente. O cliente de 1 milhão ou de R$2. Eles são iguais, são pessoas. O tratamento, o relacionamento tem que ser igual. Isso eu aprendi com o Tio João. Quando eu vim para Bauru, eu vim a convite de um cara em São Paulo que olhou para mim e falou: moleque, eu quero te levar para Bauru, você vai trabalhar comigo. Ele era contato em São Paulo, a gente tinha amizade, chama Luiz Carlos de Carvalho. Ele foi meu gerente comercial na Rede Globo Oeste Paulista e ele foi o cara que me elevou para a condição de gerente comercial na época de TV Tem, que foi um grande incentivador meu. E em vendas ele sempre falou que tinha 2 coisas que ele acreditava nas pessoas, que era lealdade e transparência. E ele falava assim, ó, a nossa equipe tem que ter lealdade e transparência um com o outro para passar isso para os clientes. Então, esse legado eu trouxe do Luiz Carlos de Carvalho, que eu chamo de Papai Ganso, que foi um paizão para mim também, nesse percurso de aprendizado que eu tive na área de vendas. E, por último, eu tive meu sogro, que faleceu há pouco tempo, mas ele me deu uma lição maravilhosa de vendas, que eu passo para toda vez que eu vou em alguma faculdade, falo com o pessoal de comunicação, eu passo. Porque todo mundo fala assim, o que é vender, né? Aí o pessoal abre a cartilha do Kotler, tem lá toda a nomenclatura de vendas, toda a teoria. E ele fala assim, filho, vender é oferecer. Quanto mais você oferecer, mais chance você tem de vender. Se você juntar tudo isso no seu dia a dia, a sua chance como empresário, como funcionário, cresce muito. Eu acho que, se eu posso falar da minha carreira como um todo, eu seguindo esse legado, eu diria que hoje eu sou uma pessoa bem mais leve. O que eles me proporcionaram é ser uma pessoa melhor do que se eu não tivesse todo esse aprendizado com eles. Cada um, no seu momento, me demonstrou, me moldou a ser uma pessoa melhor por causa de todos esses ensinamentos. Então, eu acho que isso vale para o empresário, para o aluno, vale no nosso dia a dia, com as pessoas. Eu tento, todo dia eu falo que eu acordo e falo assim, que hoje eu tenho um dia ótimo, que eu consiga ser ótimo para as pessoas. Então, quando você tem isso, e eu tenho essas frases na cabeça, eu acho que melhora. Então, se eu posso dar uma dica, seja leal, seja transparente, tenha bons relacionamentos, não diferencie pessoas, não é porque é o dono da empresa ou é o faxineiro que você vai fazer uma diferenciação. E crédito. Você não perca
o DNA seu, o seu crédito, o seu nome é uma marca e essa marca tem que ser forte e tem que ser relevante e que as pessoas acreditem. Então, eu acho que esse é o... Carlinhos, recentemente eu conversei com um grande empresário lá de São Paulo. Eu só não vou citar o nome dele, por questão, até teria que, claro, pedir autorização dele, mas ele falou para mim o seguinte, mas ele é da mídia, famoso, né? Ele falou o seguinte, ele falou, Francisco, se eu estiver conversando com um empresário, alguém para fazer negócio, e a senhora do café vier servir o café, e ele nem olhar para essa senhora, eu não faço negócio com ele. Porque ele veio de baixo, ele falou, então, por quê? Você entendeu, Carlinhos? A pessoa chega para servir o café, ele nem olha, ele pega o café, mas nem olha para a senhora, não agradece. É aquilo que você falou. Então, quando você chega numa empresa, já trata todas as pessoas muito bem desde a entrada. Isso chega ao conhecimento do presidente da empresa, do diretor da empresa, não é? Quer dizer, não é porque de repente chega alguém, né? Passa, não cumprimenta ninguém, não é? Achando que, não é? E você aquela passa a maior parte do tempo dentro da empresa. Então, você tem que fazer daquele um bom ambiente. Ou seja, você já cria um ambiente totalmente hostil para você, né? Quer dizer, é isso. E hoje em dia, eu tenho uma frase que ela não é tão boa assim, mas o ser humano não está neste momento tão humano, entendeu? Está muito robótico. Muito. E isso é ruim. Mas eu ainda acredito muito no ser humano. Eu acho que a gente está num momento aí como evolução, de crescimento. Eu acredito que você vê, Bauru é uma cidade assim, se a gente for pegar em questão de caridade, de entidades sérias, é absurdo como a gente tem pessoas que ajudam. Então, eu acredito ainda muito nessa razão do ajudar. Acho que a gente está neste plano terrestre que é para nos ajudar. Então, eu acho que, tendo fé nisso, sempre eu também pelo menos eu caminho eu também acredito sempre nisso, feliz. Carlinhos, nós estamos chegando ao final do nosso programa, você sabe, né? Você é uma hora tem que acabar, da televisão, nós temos um time. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer pela sua presença. Se você também quiser deixar as suas considerações finais, se dirigir à nossa audiência, fica à vontade. Se alguém também quiser entrar em contato com você, enfim, agora é o seu minuto aqui para... Minuto da fama? Fica à vontade. Não, eu queria agradecer a você pelo carinho sempre dos bate-papos, a oportunidade de estar aqui falando, agradecer aí a família FIB pelo momento e parabéns por esse programa, por essa iniciativa de ter uma TV, de mostrar Bauru. Eu acho que a gente cada vez mais tem que mostrar a cidade. Essa cidade, ela é gigante e ela pode ser maior. Então, fica aqui meus votos de fé que a gente vai fazer cada dia Bauru uma cidade melhor. E obrigado mais uma vez a você, amigo, pelo convite. Imagina, Carlinhos. E o Henrique, que está ali, Henrique, né? Fica sempre escondido ali, mas que também faz desse programa aí ter um acabamento primoroso. Parabéns, viu, Henrique? Henrique, que não aparece, fica por trás das câmeras, mas é fundamental, é essencial para que o programa possa ao ar. Então, deixo aqui também um agradecimento a você, Henrique. Muito obrigado por estar conosco. Então, pessoal, hoje eu tive o prazer de receber aqui em nosso estúdio Carlinhos Agra, um profissional de altíssimo nível, que eu comentei, não foi nem uma entrevista, foi uma aula. E já deixo, Carlinhos, o convite para que você retorne uma próxima oportunidade. Vamos embora. Sempre vai ter oportunidades e boas histórias para contar. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Carlinhos. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.